Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus, passando novamente aqui para deixar uma palavra na direção do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. A palavra que Deus me confiou se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 4, no versículo de número 11. 1 Samuel, Antigo Testamento, capítulo 4, versículo de número 11. Uma palavra de despertamento, uma palavra de ensino e orientação para os nossos dias de hoje. 1 Samuel 4, versículo 11 diz as Escrituras Sagradas: E foi tomada a arca de Deus. Vou repetir: e foi tomada a arca de Deus. Para quem conhece a história de Samuel, conhece também as transgressões dos filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias. Conhece que também a arca, representando a presença de Deus, saiu naquele momento da presença do sacerdote, dos seus filhos e do templo, aonde, devido às transgressões, aonde, devido aos escândalos, fez a presença de Deus se retirar. E eu lendo essa palavra, muitas das vezes eu fico pensando nos dias de hoje, o quanto está acontecendo de escândalos no meio religioso, no meio gospel, como muitos falam. E aí, como de costume, o Espírito Santo ele me incentiva a me perguntar e a te perguntar como eu e você estamos carregando o que é mais precioso nas nossas vidas, que é a presença de Deus. A Bíblia tem inúmeras pessoas a qual carregavam a presença de Deus. A Bíblia fala de Abraão, que carregava a presença de Deus. Falou de Moisés também, do próprio Samuel, de Davi, de José, de Daniel, de Abacuque, de Enoque. O próprio Jesus, sendo Deus, manifestando a presença de Deus na terra. Os seus apóstolos e, por fim, chegando a nós, que somos o que? O templo de quem? Da presença do Espírito Santo. Mas a questão neste momento é: o que faz eu e você perder ou deixar de lado a presença de Deus em nossas vidas? Eu tenho algumas relações que talvez você pode ficar escandalizado, mas é fato, é real. O que tira a presença de mim e de você no meio, talvez, do ministério que você está ou dentro da sua casa, são mentiras, fofocas, escândalos. O que tira a presença, ou o que sai e faz a presença de Deus sair de dentro de nós, são heresias, também são falatórios, são coisas que não agregam e não edificam o seu próximo nem a nós mesmos. O que infelizmente arranca a presença de Deus de dentro de uma igreja também são pastores ou líderes que ocultam a verdadeira palavra, o verdadeiro ensinamento do Senhor, ou colocam suas mãos sobre problemas que devemos resolver com a seriedade da verdade do Senhor. Eu estou falando sobre a presença de Deus porque ninguém pode dizer que é um homem ou uma mulher de Deus se não tiver a presença dele. Talvez vocês possam estar se perguntando: mas pastor, como é que eu sei que eu tenho a presença? Um dos principais evidências que você tem a presença é o arrependimento.
é a sua mudança de vida, de comportamento. É por isso que João Batista veio e anunciou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aí veio quem? A própria manifestação do reino dos céus, a própria presença. Jesus Cristo dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Como direi que uma pessoa é um homem ou uma mulher de Deus se eu não vejo fruto de arrependimento? Se eu não vejo evidências do Espírito Santo na vida dessa pessoa? Ou talvez vocês não vejam uma evidência na minha pessoa, uma veracidade, uma sinceridade do que eu estou falando. A presença de Deus, ela é tão especial, tão sagrada em nossas vidas, que é de mais importante eu e você não deixar ela sair. E muitas pessoas deixam sair com facilidade. E eu vou citar alguns exemplos de facilidade que muitas vezes deixamos sair a presença, o Espírito de Deus. E qual é? Um deles é quando eu e você temos discussões dentro da nossa casa, com nossos cônjuges, com os nossos filhos. E aí começamos a falar palavras torpes, o que desagrada ao Senhor. E que desagrada aos que escutam. Outro motivo é quando nós fizemos rebeliões contra as pessoas que o Senhor levantou sobre nossas vidas, não como cobertura espiritual, porque eu creio que a cobertura espiritual nossa é Jesus Cristo, é a palavra de Deus. E é uma facilidade que perdemos quando vêm os problemas, as dificuldades, as lutas em nossas vidas, e muitas das vezes as pessoas se desesperam, não confiando naquilo que Deus colocou dentro de nós, que é a presença de Deus. Não confiando no tempo de Deus, não confiando no processo que muitas das vezes Deus permite eu e você passar nas lutas, nas dificuldades, para quê? Alcançar o propósito. E somente alcança o propósito quem passa o processo. E só passa o processo quem tem a presença do Espírito Santo. Se você ler a história de Ofni e Finéias, você vê. Estavam dentro da igreja, serviam para a igreja, mas não tinham a presença de Deus. Infelizmente acontece isso em muitos lugares. Estão dentro da igreja, são frequentadores de igreja, mas não vivem e não manifestam a presença de Deus, porque os seus frutos não são frutos de arrependimento, não são frutos que manifestam o reino dos céus. Porque o interessante é que a Bíblia diz que nada fica oculto, escondido na presença de Deus. Uma hora é manifestado. E tão triste é a história que Samuel relata aqui, que pessoas que não têm a presença de Deus e vivem de aparência são mortos espiritualmente. Em outras palavras, no popular, são zumbis que estão vivendo de aparência. Não é fácil falar sobre algo que está acontecendo nesses últimos tempos, o esfriamento pela presença de Deus. Você nota de dentro das igrejas, você nota o vazio que as igrejas têm hoje. As pessoas, o ser humano, muitos não querem mais Deus. Não conseguem sentir a presença devido aos seus delitos e pecados. Pastor, mas todos nós pecamos. Sim, todos nós pecamos, mas também através da presença nos dá o direito de nós se arrependermos na presença de Deus. Que você fique convicto do que eu estou falando através do Espírito Santo. E eu aprendo nas Escrituras Sagradas que não é igreja, não é ambiente que vai me mudar ou te mudar, mas sim é o que está dentro, a presença de Deus. E Deus te escolheu, você que está me ouvindo e escutando, para você manifestar a presença de Deus no ambiente do seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no seu ministério. Manifeste a presença de Deus com sinceridade e verdade. Porque se eu sou um simples ser humano, eu me entristeço. E não digo que eu sou perfeito, eu sou falho, e muitas falhas eu tenho. Todo dia eu falho e erro.
Mas a presença de Deus, ela nos convence através do seu Espírito, dizendo: eu te perdoo, mas não peques mais. Que você guarde no seu coração esta palavra, talvez exortativa aos seus ouvidos, talvez de edificação, mas o Senhor me chamou para fazer missão na minha e na sua vida, dizendo: cuide daquilo que Deus te deu, que é mais precioso, a presença de Deus. Um grande abraço deste pastor que te ama, pastor José Biratã. Que Deus te abençoe nesse início de semana e tenha toda certeza, se você quiser, a presença de Deus te levará em lugares aonde você nunca foi e vai fazer se manifestar coisas que nunca foi manifesto na sua vida. Busque a presença de Deus. Como diz no Novo Testamento, não apagueis o Espírito que é em vós. Fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.